Agora vou esperar a reunião em família ali, a hora que terminar. A hora que terminar a reunião em família, daí a gente começa a nossa, tá? Né? Acabou já a reunião em família? Posso começar? Esse é ciumento. Eu não gosto de concorrência, né? Né, não vou falar de consciência negra, né? Eu vou falar essa coisa da separação por cores que o mundo tem, né? Os amarelos, né? Que são os japoneses, o negro, né? Os pele vermelha e por aí afora, né? Os brancos, né? Os caucasianos lá e vamos por aí afora, né? Então esse fracionamento por cores que o planeta vive, ele é uma coisa muito material, né? Porque nós aqui na Terra vivemos de forma material. Se eu te perguntasse, ou se a gente perguntar para qualquer pessoa, que cor tem a alma? Né? Que cor tem o nosso alma, espírito, não importa o nome que se dê para isso, para a nossa essência. Com certeza, ela é multicolorida, né? Cada um de nós temos uma identidade energética, cada um de nós temos uma cor, temos um perfume e uma sonoridade. Isso é individual, isso é a nossa identidade. Então você veja, não existe duas cores iguais e não existe duas energias com a mesma coloração. Então, quer dizer, e nem com o mesmo perfume, nem com a mesma sonoridade. Então não existe na essência essa coisa dessa divisão que é feito por raças ou por cores, né? Então, assim, quando você fala em consciência negra ou isso ou aquilo, isso harmonicamente não é saudável, tá? Não é saudável. Nesse dia da consciência negra, eu estava em São Paulo, era feriado, eu estava atendendo lá, né? E aí eu fui dar uma olhada nisso tudo, né? Por que será que o negro, ele é tão assim, entre outros, né? Eles não conseguem, quando eles, tipo assim, eles vêm para o Brasil, eles têm uma condição de vida, eles vão para os Estados Unidos, têm uma condição de vida, eles sempre têm uma condição de vida, entre aspas, considerada inferior ao do branco. Tá? Né? Porque assim, o negro ele tem uma maneira diferente de viver. Tá? Ele tem uma concepção de vida diferente de nós brancos. Eles não conseguem entrar nessa competitividade que nós temos. Eu já expliquei, já falei isso lá atrás. O negro ele tem uma pureza maior que nós brancos. Tá? Então, nós brancos aproveitamos-nos da pureza deles. Tá? Então, toda vez que eles saem do mundo deles e eles vêm para o mundo do branco, ele vai sofrer as consequências disso. Então, eles não conseguem conviver. A pureza deles, assim, perto da nossa, é muito distante, né? Equidistante da forma de comportamental, essa coisa arada toda. Então, eles vivem de uma maneira, não vou dizer que é mais simples, entenda bem isso. Eles vivem de uma maneira mais humanizada ainda que a gente. Tá? Oi? O que a humanidade quer, quando se fala em reparação, essa coisa arada toda, é como assim, sabe? Todo mundo, né, ao longo de toda a história, se a gente pegar, os negros sempre foram escravizados, era lá pelo egípcio, era lá não sei por quem, depois foi por romanos, e pela história toda, sabe? Eles sempre, mas por que eles são escravizados, ou por que eles sempre foram manipulados por toda a humanidade branca ou de outra cor, entende? Por causa dessa pureza deles. Então, eu estava olhando isso, e para mim o grande erro deles é sair do seu próprio continente, entende? Então você está querendo dizer que eles têm que ficar confinados no... Não é isso, acho que eles podem ir para qualquer parte do mundo, só que eles ainda não têm a maldade que nós temos. Eles ainda não foram contaminados pela nossa maldade. E é por isso que você vê, quando eles sofrem uma ascensão socioeconômica, essa coisa toda, não é que a maioria se perde, a maioria tem dificuldade com isso. A maioria tem dificuldade não é de lidar com dinheiro, como nós brancos imaginamos. A maioria não tem dificuldade de lidar com poder, coisa assim. A maioria tem dificuldade de lidar com a maldade que nós temos.
Você entende? E aí, o que acontece? Então, eles ficam expostos a essa maldade do mundo nosso branco e eles não conseguem superar não vou dizer essa deficiência, né? Mas essa ainda pureza que eles conseguem conservar. Eu já falei em reuniões passadas, já foi dito em reuniões passadas, em imersões, que eles têm um patamar de vida, não vou dizer superior a nós, mas eles ainda conservam dentro do planeta Terra, eles ainda são as raças mais puras que existem dentro do planeta Terra, tá? E eu sempre digo para as pessoas, se você falasse assim, onde você quer, eu gostaria de morar? Na África. Eu moraria em qualquer país da África. É fantástico. Quem não conhece a África, o dia que conhecer, vocês vão ver assim a beleza que é a África, a beleza que é o povo africano, entende? Aí você vai ver assim, quando você vai para grandes centros, você vai ver a maldade deles, né? Então eles já foram contaminados por nós brancos, coisas assim. Então a maldade deles é tão ingênua perto da gente que você olha assim, você fala assim, cara, não vai pegar, entende? Porque eles acham que estão sendo altamente espertos, mas você percebe assim que mesmo a maldade deles ainda é ingênua perto da gente, entende? Para você ver, olha que eu não sou um cara maldoso, agora imagina uma pessoa maldosa, coisa assim, né? O que não faz com essa situação toda. Tá? É exploração, essa coisa toda, mas o que a gente precisa fazer é acabar com as divisões na Terra, né? Então a gente precisa, o primeiro ponto é a gente não olhar mais a cor da pele, entende? Não é ficar mais olhando cor de pele, cor de cabelo, cor de olhos, né? O que nós precisamos é olhar a energia das pessoas e sentir que todos nós somos iguais. Se você olhar branco, preto, pardo, não importa a cor da pessoa, qual é a cor do sangue dele? É igual. Você entende? Se você estiver num hospital, entende? Precisando de uma transfusão, você vai recusar um sangue de negro? Entende? Essas coisas que a gente precisa parar e refletir um pouco, né? Você não recusaria se teu filho estivesse morrendo dentro do hospital e o cara falasse, esse sangue é de negro. Você ia dizer, não, esse sangue eu não ponho no meu filho? É isso que a humanidade precisa despertar, entende? Que essas coisas que nós temos é muito pobre. Ficar olhando cor, reparando em cor de olhos, cor de cabelo, cor de pele, essa coisa toda mostra a pobreza de uma humanidade. Que a gente é muito mais rico do que a nossa própria cor. Tá? E quando a gente estiver olhando cor, fazendo divisões socioculturais, socioeconômicas pela cor das pessoas, mostra o nível de amor de uma população. O pai sempre pergunta, qual é a cor do amor? Não tem. Amor é igual para todo mundo, entende? Então, não importa o preto, branco, pardo, amarelo, qualquer que seja a cor, ele vai ser sempre igual a todos. É isso que a gente precisa entender e assimilar. Então, quando tiver essas datas comemorativas, a melhor coisa é não comemorar. Porque quem ama não vai fazer essas comemorações. Porque o negro em si, o branco, o judeu, não importa qual seja a etnia das pessoas, a gente precisa tratá-los igualmente todos os dias. Tá? E não ter um dia como tem o dia da mulher, que é 8. Eu acho ridículo isso, né? Mas, sabe, para mim todo dia é o dia da mulher, como todo dia é o dia do homem, como todo dia é o dia do ser humano, entende? É isso que a gente precisa ter, tá bom? Mas é complicado, essas coisas mexem e levanta muita polêmica, mas a gente precisa não polemizar e sempre colocar isso, entende? A nossa essência não tem uma cor definida. Cada um de nós temos uma cor e isso independe da nossa cor de pele. E assim, né? O pai trata todos os filhos iguais e o pai nunca discriminou um preto, um branco ou qualquer outra coisa. É nós que fazemos essas bobagens todas. É por causa essa coisa que a gente vive no planeta, é uma coisa muito louca, né? É a maioria contra a minoria, sabe? Essa coisa da maioria contra a minoria que precisa acabar. E é isso que fez com que o planeta sofresse e sofre
essas consequências todas aí caóticas que a gente vê. Foi a maioria contra a minoria que eliminaram os índios, foi a maioria contra a minoria que eliminou os incas, os maias, os próprios índios nossos brasileiros, e quantas civilizações já foram dizimadas por causa da maioria contra a minoria. Sabe? Então a gente precisa sair disso, sair dessa coisa da maioria e sair dessa coisa da minoria. A gente precisa respeitar a vida de todas as formas. Qualquer vida é uma vida, não importa a cor que a gente esteja passando por aqui, é uma vida, entende? A vida do negro, a minha vida, a vida de um animal, a vida de uma planta, para o Pai tem o mesmo valor e tem a mesma igualdade. E a gente precisa também ver dessa forma. É que a gente tem a mania, né? A população, né? O ser humano, ele tem a mania de sempre estar do lado do vencedor. Você entende? Isso é o grande erro que a humanidade faz. Vai ter uma eleição, você vota em quem? No que está na frente. Ah, não, eu não vou votar nele porque vai perder. Eu digo, tá, e aí? O cara vai perder, eu não vou votar nele? Eu não sei o quê, sabe? Então a gente começa essa consciência da gente querer ser o quê? Vencedor. Porque a gente tem essa mania de vencedor e perdedor, vencedor e perdedor. Então ninguém quer fazer parte do perdedor. Entende? E a história, ela nunca foi escrita pelo perdedor, ela sempre foi escrita pelo vencedor. E o vencedor conta a história que ele quer. Porque o perdedor, ninguém se interessa pela história do perdedor, já reparou? Sabe? E isso é um grande erro, porque às vezes a história verdadeira é do perdedor. Né? Se a gente for ver aqui o nosso Duque de Caxias, entende? Quando foi lá dominar o Paraguai, o que ele fez no Paraguai foi um absurdo. Ele dizimou a população paraguaia, masculina. Você entende? Não sobrou praticamente nada dos homens paraguaios, né? Essa é a maluquice. Mas veja, a gente estudou na escola que o Duque de Caxias era um herói. Mas, na verdade, se a gente for ver bem, o que ele foi? Foi um tirano, foi um cara que fez um massacre, né? Mas, assim, eu lembro que eu estudava o herói, Duque de Caxias, sei lá o quê, entende? É Duque de Caxias, né? Né? Então, assim, então a gente precisa compreender que então essas populações que não sobraram nada, tipo os índios americanos, os brasileiros, maia, inca, os próprios ciganos que desapareceram, né? Existe aí um punhadinho aqui, outro punhadinho ali, essas coisas todas que andam espalhadas aí por todo o planeta aí, e que foram perdendo a sua hegemonia ou a sua quantidade, então ficaram esquecidos pela humanidade. Porque não interessa para a humanidade o perdedor, interessa o vencedor. Esse é o grande erro. Então a gente precisa sair disso. Não existe ganhador e perdedor quando um povo é dizimado. Todos são perdedores. Entende? Não existe vencedor de uma guerra. Sabe? As pessoas ainda têm essa ideia de que fulano de tal venceu a guerra. Sabe? Ninguém vence uma guerra. Todos perdem com uma guerra. Você vai falar, quem ganhou na Segunda Guerra Mundial? Todos perderam, porque todos perderam parentes, todos perderam pessoas, todos perderam partes da sua história, todos perderam suas famílias, mesmo os americanos que, entre aspas, ganharam a guerra, ganharam o quê? Um monte de mutilados que foram, veja, o mundo aí está em conflito até hoje por causa da porcaria da bomba atômica que eles criaram. Quer dizer, não há vencedor em guerra nenhuma. Em nenhum conflito há vencedor. Não importa que tipo de conflito, nenhum conflito tem vencedor. Todos perdem com qualquer tipo de conflito. Enquanto a humanidade não assimilar isso, nós não teremos paz no planeta. Tá? Veja, quando você está na tua casa, você e teu marido discutem entre os dois, aí você vai dizer, quem que foi o vencedor? Os dois perderam, porque os dois perderam tempo, quando poderiam estar se amando, quando poderiam estar se entendendo, quando poderiam estar compreendendo e superando as suas dificuldades, eles estão brigando pelas dificuldades, sabe? Querendo ter a razão. Às vezes as pessoas me perguntam, ou perguntam ao pai, a razão existe? O pai diz assim, a razão existe, mas a razão não é o melhor caminho, porque nem sempre a razão é sabedoria. Tá? Veja, eu posso ter razão, mas a razão não é a solução das coisas. Você está aqui andando na rua, o sinal está verde para você, 2 da manhã, está verde para mim.
Tá, mas eu vou passar direto? Você vai dar uma freadinha, porque a razão diz que o sinal está verde para mim. Aí você entra direto, aí o cara vem, atropela, moe teu carro, moe você, deixa você no hospital lá tudo arregaçado, arrebentado, e você vai dizer para o outro, mas eu tinha razão. O que adiantou tua razão? Você precisa ver se a razão ela é realmente construtiva. Tem muitas razões que não são construtivas, tem muitas razões que são puro ego. E quando é puro ego, você tem que sair fora, você tem que esquecer a razão e ir para o consenso. Entende? O consenso, o bom senso sempre vai ser a solução. Não é a razão. Não adianta eu ter razão ou ela ter razão se a gente não se entender. Entende? O que a gente precisa é, as pessoas precisam se entender, as pessoas precisam se compreender. Você veja lá, o Oriente Médio está lá, palestino com israelense, aquela briga. Quem é que tem razão naquilo? Falta o quê? Bom senso. Entende? De entender que ambos são povos, que ambos merecem existir, que ambos merecem uma vida com qualidade, mas sofre todo mundo porque estão discutindo a razão de quem tem é dono do que lá, quem pertence ao quê, e vão passar o resto da vida discutindo aquilo sem chegar ao quê? Ao bom senso de que é muito mais importante eu ser o dono da terra ou todos terem uma vida com qualidade. Ninguém tem vida com qualidade e ficam brigando pela terra lá. Que adianta ter terra se você não tem qualidade? Olha a Síria, que virou a Síria. É um caos, aquela mortandade, aquela coisa toda, todo mundo brigando por uma razão. Todo mundo acha que tem razão e acaba todo mundo sofrendo e não resolve nada. Que adianta você ter um pedaço de terra, né? Que adianta você ter um pedaço de casa? Que adianta você ter um pedaço de sofá, uma televisão, uma geladeira, só porque a razão diz isso e você não ter paz na tua vida. Muito mais vale a paz que ela vem dentro de um bom senso do que dentro da razão. Tá bom? Isso é bem delicado, mas é uma coisa bem mais profunda, né?